Olá, pessoal. Aqui é a Amanda Piontekowski, do Orientação do Alto. E hoje, finalmente, vamos falar sobre Lilith, tá? Eu normalmente uso o termo lua negra, tá? Eu vou, no decorrer do vídeo, explicar um pouco mais por que que eu uso melhor esse termo. É, Não que não seja a mesma coisa, é a mesma coisa, mais por cuidado. Enfim, vou trazer algumas explicações também, além da origem, do simbolismo, é, possíveis significados, interpretações, é, mais focado mesmo no histórico simbólico, tá? Eu fiz uns slides para me ajudar nisso, então peço a paciência de vocês, porque normalmente eu explico de uma forma mais breve sobre o assunto, né? Não acho tão. Mas tem algumas coisas que merecem alguns pingos nos is, né? E vocês pedem muito, enfim, tô falando demais já, né? Vamos para o que interessa, né? Interessante o importante é o que importa. Para quem está chegando agora, e meu nome é Amanda Piontekowski, eu tenho o canal aqui do Orientação do Alto, onde eu falo basicamente sobre astrologia, mas eu também falo sobre simbolismo, visão sistêmica e etc. Então, eu coloquei o título aqui dessa apresentação como Lua Negra e suas teorias conspiratórias, porque de fato, né, a imagem que a gente tem hoje, a ideia, o significado, o simbolismo que a gente tem hoje de Lilith na astrologia, ou na magia, ou etc., é sempre um amontoado, uma costura de informações, tá? É, e ao longo do tempo, algumas coisas elas são colocadas de uma forma que não a original, né? Elas é pervertido o simbolismo dela, é pervertido o significado dela, assim como muitas coisas falam, é um portal, é uma forma de você estar melhorando, é um momento de nos fortalecer e olhar para si, sabe? Uma forma às vezes de colocar alguma coisa de uma forma meio fantasiosa, né? Uma forma mais light, mais aceita, de uma forma mais para aceitar mais, né? Então é realmente bem complicado. Mas vamos lá, né? Por que isso? Então, assim, a gente vai ter duas Liliths no espaço, no universo. Uma é a 1181 Lilith, que é um asteroide. Esse asteroide ele fica ali na região entre Marte e Júpiter, tá? E a gente vai ter a Lua Negra, que é a Lilith Lua Negra, que é uma região, ela não é nada físico. E a que normalmente as pessoas perguntam é justamente sobre essa região que tem relação com o apogeu lunar. Porque para você colocar no software, no site, o asteroide tem que uma configuração mais detalhada, quase nenhum astrólogo usa, são poucos astrólogos que usam esse asteroide. A maioria, o que ficou mais popular, é essa tal lua negra, que é diferente do asteroide, ela é um cálculo, tá? Ela é um cálculo. Mas vamos mais para mais detalhes, tá? Então, aqui tá a 1181 Lilith, que ela fica realmente, ó, entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter. A gente tem um cinturão de asteroides aqui, tá? Dentro desse cinturão de asteroides, a gente também vai ter Palas, a gente vai ter Vesta, enfim, a gente vai ter alguns outros asteroides, tá? É, e esse asteroide ele foi denominado, depois da sua descoberta em 1927, pelo astrônomo que ele era meio russo, meio francês, né? Ele nasceu russo, mas morou muito tempo na França, que é o Benjamin Jakovsky. E ele deu esse nome desse asteroide em homenagem a essa compositora francesa, né? Que o nome dela era Marie-Juliette Olga Boulanger. Boulanger. Eu não sei falar francês, gente. Vocês que quiserem, Amanda, pronuncia assim aqui, não tem problema, não é desrespeito. Eu realmente não estudei francês, não sei. Aqui, ela tinha esse apelido de Lili, né? Olha só que engraçado. O apelido dela era Lili, e aí que ficou o nome do asteroide. Ela era uma compositora assim fantástica, ela ganhou premiação, ela era precoce, né? Veio de família de músicos. Ela foi renomada já na época, ela morreu de tuberculose muito nova, muito cedo. Ela já era muito doentinha desde criança, assim, ela ficou anos, inclusive, parada, sem conseguir estudar, nem compor, justamente por conta de situações de saúde, enfim. E esse astrônomo aí, ele quis homenagear, né? Ela tinha falecido tinha pouco tempo e aí ele resolveu homenagear colocando
nome do asteroide nela, enfim. Diz que até ela tem uma linhagem aristocrática russa, por parte de mãe, que ela era uma princesa, mas não se conseguiu provar nada. Enfim, tem várias controvérsias ali, até nessa, né? Mas o nosso foco não é essa, tá? O nosso foco é essa Lilith da astrologia que tem relação com esse ponto focal vago, que ele é quase que um vórtice, um semi-buraco negro, né? Entre muitas aspas aqui, não é um buraco negro, tá? Não é. Mas é como se alguns comparam com o lado negro da Lua, com o lado escuro da Lua, tá? Porque a gente vai ter dentro da órbita lunar ao redor da Terra o perigeu, que é mais próximo, é por onde ela passa de uma forma mais próxima da Terra, e o apogeu. Sabe quando, nossa, a Lua está no perigeu, ela está muito grande, a gente vê a superlua, a Lua nunca esteve tão perto e Lua cheia, aproveitem para ver o espetáculo, blá, 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 blá. Então, perigeu lunar. Quando ela tá aquela bolotinha sem vergonha lá longe, ela tá no apogeu lunar, tá? E é uma orbe ali, ela vai variando, e aí, nisso, conforme o ponto de vista, inclusive tem um vídeo antigo, muito interessante, é um vídeo curtinho da Débora Mexica, dos meus primórdios astrológicos, né? Que ela coloca uma animação, eu não sei de onde que ela tirou aquela animação, eu não quis usar porque eu não sei se tem direitos autorais, e eu sou uma zero à esquerda em relação a isso, né? E como Plutão tá no meu descendente, eu não tô afim de ser processada. Eu tô tendo um pouco mais de cuidado. Enfim, então, se vocês puderem dar uma olhada no canal da Débora Mexica, que acho que é Encontros Astrológicos, o nome do canal dela, mas Débora Mexica você acha, né? Ela é bem conhecida. Mil anos que ela tem canal, né? E ela tem um vídeo sobre Lilith, bem antigo, e ela tem dentro desse vídeo a, a animação, né? Por que que fica retrógrado, assim, sabe? É bem interessante, é uma animaçãozinha muito curtinha, então volta e vê de novo, volta e vê de novo, né? É bem legal. E eu não encontrei nada do tipo. Mas assim, a lua vai passando, né? E aqui tem o perigeu, então ele volta e meia vai ficar retrógrado, entendeu? Enfim, tem que ver o vídeo ali para vocês entenderem melhor a situação, tá? Mas eu já chego nessa parte do retrógrado e a gente vai ver isso no mapa. De qualquer forma, é um ponto médio entre a Terra e o apogeu lunar, tá? Então ele é uma matemática, ele é um cálculo, não tem absolutamente nada ali, tá? Não tem nada. Como que surgiu essa história, tá? A gente vai ter a True Apogee, Mean Apogee. Na verdade, existem assim, para fazer esses cálculos todos, existem uns 3 tipos, umas 7 variantes desses 3 tipos. Alguns são osculantes, médios, naturais. Alguns, então, são verdadeiros, são médio. Enfim, é muita variação para se chegar nesse cálculo, tá? Tem um artigo de um arquivado, né? Que você consegue acessar ele só pelo archive da internet. Eu vou tentar deixar ele aqui na descrição do vídeo. Se eu não lembrar, alguém pode, se tiver interesse, me lembra que eu posto aqui, se por acaso não tiver no link da bio, tá? E aí ele ensina esses cálculos. Eu não acho que seja interessante para a gente aqui hoje. Interessante a gente saber que existe o mais popular, o que os softwares apresentam, é a tal da verdadeira e da aproximada, ou média, tá? Que seria a verdadeira ou a média. Que um base sempre no apogeu lunar, que é a distância mais longa percorrida pela Lua, em relação à Terra, tá? Qual que é a diferença dos dois? Na prática, gente, deixa eu mostrar para vocês. Um fica retrógrado e o outro não, tá? O verdadeiro vai ficar retrógrado o tempo todo e o de verdade, o aproximado, o médio, não fica retrógrado. Por que que isso acontece? Por causa do ponto de vista da Terra. Aí vai dar essa relação da retrogradação, que é a mesma coisa que acontece com Mercúrio todo ano, mesma coisa que acontece com Vênus todo ano, que eles são muito próximos da órbita do Sol e a Terra, então qualquer coisinha eles já ficam retrógrados, não é que eles ficam retrógrados, é que do ponto de vista, como a velocidade é muito aproximada, então acaba parecendo que está retrógrado, entendeu? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra coisa, que é justamente essa movimentação, tá? Então eu vou pegar um mapinha aqui, e eu sei que vai ficar um pouco difícil de ver,
porque eu tô com vários outros planetas aqui, tá? A Lilith já tá aqui no ascendente no momento que eu comecei a gravar o vídeo, né? Pra ver se eu... Ai, ai, tá próxima do meu mapa, inclusive, socorro. Então, tem muitos planetas aqui, mas foca aqui, ó. Tá vendo o símbolo dela, né? A gente vai chegar já para falar um pouco mais sobre esse simbolismo. É uma lua escura com uma cruz embaixo, tá? Eu vou passar aqui em dias para ficar mais fácil, tá? Ó, tá passando, tá vendo, ó? Vai para cima, volta, vai para cima, volta. Tá vendo que ela tem um ritmo médio de oscilação? Volta, vai para baixo, volta e vai oscilando, tá vendo? Aqui, voltou, desceu, parece um balanço, tá vendo? Subiu, desceu, subiu e vai, Libra, Escorpião, 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 Sagitário, Escorpião, Sagitário, Escorpião, Libra, Escorpião, Sagitário, tá vendo? Ela vai e volta, tipo um pêndulo, tá vendo que parece um pêndulo, assim? Essa é do apogeu verdadeiro, tá? Tá na True, no, no ponto verdadeiro. Enfim, acho que deu pra entender, né? Já até perdi onde ela tá. Mas repararam que ela vai fazendo essa oscilação. E o que que isso significa, gente? Significa que uma região. Então, ela não é um ponto, uma coisinha, é uma região. Então, de fato, tanto faz você usar o min ou true. O importante é você usar uma orbe muito grande, tá? Uma orbe muito grande, justamente por conta dessa oscilação. Quer dizer que por praticamente, eu considero assim dessa forma pelo menos, por praticamente ali 15 graus e 15 graus de um lado e do outro, né, 30 graus no total, o que tiver ali próximo é como se tivesse sintonizando nesse buraco negro. Muitas aspas, muitas aspas aqui para buraco negro, por favor, porque não é um buraco negro, mas é uma energia densa e escura, entendeu? Por aí, tá? Então, uma orbe grande. O min, que é o médio, que não vai ficar retrógrado, ele só vai indo. Mas eles vão estar praticamente assim, muito próximos um do outro. Porque o que que acontece de diferente? Para vocês configurarem aí o true, ele vai literalmente fazer o apogeu médio, o apogeu verdadeiro, tá? O true. Então ele vai ficar retrógrado. O min, ele vai calcular uma média, entendeu? Em vez de ficar retrógrado, mais ou menos onde estaria. É como se colocasse o Mercúrio mais lento, a Vênus mais lenta e fizesse uma média ali, entendeu? Enfim, espero que tenha dado para entender, né? Mas é muito cálculo. De qualquer forma, fica retrógrado ou não fica, tanto faz o que você usa, tem que usar uma orbe grande de qualquer jeito, tá? Obviamente, quanto um grau mais exato, é mais relevante, né? Como tudo na astrologia, tá? E eu acho que, usando a true ou usando o min, as duas têm um significado importante, tá? As duas fazem muito sentido. Enfim, voltando aqui para os slides da teacher, aí a gente vai ter a história, né? Como é que começou essa loucura aí da Lilith na astrologia. Então, esse tal do apogeu médio, que é o mais popular, a maioria das pessoas usa a média mesmo, né? É, ele foi introduzido na astrologia pelo Dom Neroman, tá? O nome dele é Pierre Rogy, ele é de 1884, faleceu em 1953. E ele colocou esse apogeu médio no início da década de 30. E ele foi também o primeiro que chamou ela de lua negra, tá? E traz esse simbolismo, né, de escuridão da lua e etc. E ele também coloca, né, uma possível versão de interpretação como uma versão feminina do Plutão, tá? Isso é uma coisa que eu também já ouvi muito. Comparam a Lua Negra colocando o simbolismo dela como se fosse uma versão feminina de Plutão, tá? Eu, particularmente, não acho que seja só isso, tá? Eu não acho que seja só isso, mas só para vocês saberem. Mas antes do Dom Neroman, a gente tem a descoberta astronômica, né, desse ponto, porque
a origem dele é cheia de controvérsia. Falaram que era um outro planeta, uma segunda lua, né? Aqui eu coloquei, né? Não tem foto do George Waltemath, mas ele, em 1898, lança um artigo falando sobre, né, Ein zweiter Mond der Erde, que seria a segunda lua da Terra, né? E aí, essa é uma história antiga, né? Tem o Frederic Petit, em 1846, que ele também fala sobre essa segunda lua, de terem avistado um amontoado de coisas ali naquela região, que de repente sumia e aparecia, e tinha alguma coisa ali naquela região. Então, é uma coisa assim, que o pessoal falava já fazia bastante tempo, né? Eu aumentei aqui para vocês darem uma olhada, eu achei barato ter. Eu adoro essas coisas antigas, assim, sabe? Enfim. Mas então, o Dom Neruman foi aquele que ficou mais famoso por usar o apogeu médio e colocar o nome de Lua Negra e trazer alguns significados, né? Mas foi nesse livro The Science of Foreknowledge, que seria mais ou menos traduzido como a ciência do conhecimento estrangeiro, né? Uma coisa assim, que foi o Walter Gorn Old, que ele é mais conhecido como Cephariel, que tem a ver com arcanjos e uma coisa assim, o nome, esse pseudônimo que ele usa, né? E ele trouxe esses estudos da Lua Negra nesse livro, que é de 1918. Ele era bem bruxão, mago, alquímico, underground, meio místico, entendeu? Tem vários livros assim bem diferentes, tá? Bem diferentes, para dizer o mínimo e cheio de simbolismo e coisas assim, né? Ele foi bem conhecido. Enfim, então a gente vai ter a Lua Negra, alguns astrólogos usam Min, outros astrólogos usam True. Aqui é bem prático para vocês entenderem que a média aproximada não fica retrógrado e a True varia sua posição por conta do ponto de vista da Terra, então ela é oscilante, tá? Não tem problema nenhum. Mas enfim, de onde vem esse nome, meu amor, né? De onde vem esse nome? Por que que colocaram um nome de... Quem que é essa criatura? Por que que tem esse nome? O que a gente tem mais próximo, tá? O que a gente tem mais próximo de nós, na nossa mera realidade, que é Isaías 34:14. É a única menção na Bíblia desse nome, tá? E o livro de Isaías, gente... É uma coisa, vocês têm que entender, que a Bíblia, ela tem os manuscritos, os pergaminhos, as coisas todas, assim, comprovadas, com datação, e nananã. O Vaticano, gente, vocês acham que é fácil, assim, mas não é, tá? Eu me converti fazendo teologia, vocês não têm ideia. Por quê? Porque eu estudei não só exegese, mas também arqueologia, a parte da história, a parte do tem que ter comprovação, a parte científica do negócio. Então, assim, tá lá, tá? O original do grego é liloi, um negócio assim, deixa eu pegar até minha Bíblia aqui para vocês, para a gente ver isso. E assim, eu gosto dessa Bíblia, mas tem na Wikipédia, gente, vocês vão encontrar. é, a versão de várias, tá? Da Vulgata, da não sei o quê, não tem problema, tá? Tem até o original grego e tudo mais. Então, aqui, Isaías, tô no 60, 30, volta, 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 volta. Eu queria ter colocado nos slides, mas eu esqueci. Mas é melhor feito do que perfeito. Se eu faço colocando, esperando para colocar um monte de coisa, esse vídeo não vai sair nunca. Essa é a grande verdade. Bora lá, então. Aqui é o julgamento de Edom, tá? Isaías 34, capítulo 14. Então a gente vai ter blá 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 blá, o capítulo 14, ele fala assim: é uma coisa meio apocalíptica, tá? Os gatos selvagens conviverão aí com as hienas, os sátiros chamarão seus companheiros, ali descansará Lilith e achará um pouso para si. Aí a gente tem uma nota de rodapé, tá? Deixa eu até colocar aqui para vocês verem o vídeo maior. Não dá pra ver maior, mas vai assim mesmo, tá? Eu não sei se vai ficar virado aqui ou não. Focou, focou. Aqui, tá? Tá aí. Enfim, deve ter ficado espelhado. Que divertido.
Mas vocês dão uma olhada aí na Bíblia da casa de vocês. Vai ter tradução como coruja, como criatura noturna, ou alguma repetição dos sátiros, tá? Aqui, ó, sátiros ou bodes selvagens, mas paralelo leva a preferir aqui seres mitológicos. Lilith é demônio feminino que frequenta as ruínas. Então tem uma ponte com um outro demônio de uma outra mitologia, a gente não sabe. Acredita-se que tenha sido compilado ali junto com os escribas, as coisas de copiar, a galera, os monges, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e foi se inserindo ali um pouco da mitologia mesopotâmica na, na, na mitologia judaica, que aí, ai, gente, é um bolo só, eu não sou historiadora, mas mais ou menos isso aí, tá? Aí a gente vai ter a parte da Mesopotâmia, que veio bem antes, tá? Bem antes da Bíblia. Bem antes da Bíblia. E é importante porque é, tem sempre uma origem das coisas, tá? Eu peguei isso aqui, esses, esses trechos desse dicionário ilustrado sobre deuses, demônios e símbolos da antiga Mesopotâmia, tá? Esse livro aqui. Então eu tirei foto e coloquei no slide para vocês. Esse eu consegui, né? Da Bíblia eu não lembrei. Mas tudo bem. Então aqui nesse livro, ele é realmente literalmente um dicionário. Então ele tem a palavra e como que era mais ou menos, de uma forma resumida. Até porque, como eu falei, meu foco não é ficar sendo historiadora e trazer um negócio super PhD, tá? Mas é pra gente entender, basicamente, pelo menos, o simbolismo, e a gente vai conseguir entender a origem, a gente entende o simbolismo, tá? Eu vou tentar colocar aqui para vocês, mas eu espero que vocês leiam e tentem traduzir aí por vocês, porque tem algumas palavras aqui que o YouTube não gosta muito. Mas essas palavras aqui, elas são extremamente importantes para entender o simbolismo e por que que é tudo deturpado hoje em dia, tá? Porque vocês não vão encontrar em nenhum livro, em lugar nenhum, a associação dessa criatura com uma coisa boa. Não vai encontrar associação de Lilith com coisa boa, vocês estão entendendo? Não vai. Pronto. Era isso que eu queria falar. Mas continuando. Então a gente vai ter aqui esse Lilitu, né? Como o male female. Então tem o macho e tem a fêmea, né? Então era um macho, duas fêmeas, e eles eram um grupinho de demônios que não eram bons. They are not good, gods, não eram deuses, tá? Demônio, pra vocês entenderam. Aí tem o Lilu e a Ardat Lili. É, um assombra o deserto e country seria regiões, países mais abertos, né? Campos, lugares perigosos, principalmente perigosos para mulheres grávidas e crianças. Mulheres grávidas e crianças, tá? Então, outro nome é uma fêmea equivalente, né? Lá, é a senhora ou mulher, né? Eu não vou ficar repetindo o nome, porque por que que eu não falo o nome? Gente, porque é demônio. Por que que eu vou ficar falando o nome de demônio dentro da minha casa, dentro de uma consulta, que seja dentro de uma aula? Falei aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Mas quanto mais você pronuncia o nome, você está chamando. Por mais que o nome dê domínio e força, ainda assim, você não está querendo medir a sua força com um demônio, né, meu bem? Então, por favor, então vamos lá. Tem a característica, né, ou a personalidade de noivas frustradas, incapazes de, aqui, ó, normal activity, tá? Normal, não tem essa capacidade. Como tal, ela compensa por um comportamento agressivo, principalmente para homens jovens, ok? Lalá, que é frequentemente mencionada em textos mágicos, parece ter alguma afinidade com a Lilith judia, da mitologia judaica, tá? Parece ter.
Tem alguns magistas que discordam fortemente, que falam que não, tá? A da Mesopotâmia é uma, da mitologia judaica é outra. Se você falar que é parecido, que tem alguma relação, principalmente dessas criaturas do Lilitu com Ishtar, você é condenado para sempre dentro do ciclo mágico, você vai ficar de castigo porque ninguém gostou. Mas os próprios livros, os próprios dicionários, eles trazem uma, uma sincronia, ali, uma semelhança entre as criaturas. Porque o que que acontece? A gente vê que com o passar dos anos, algumas palavras elas não vão sendo modificadas, né? O você, voz me ser, lá, não vai mudando. Então, os mitos eles também vão mudando, as criaturas mágicas, os deuses, os demônios. Então eles têm uma raiz, uma origem, mas com o passar dos anos, dependendo ali da região ou da inserção de outras culturas, eles vão sendo adaptados. Não vai uma coisa não vai virar outra, né? Hoje em dia, a galera tá tentando fazer a Lilith virar a liberdade feminina aqui, ó, entendeu? Não tem como, isso não tem como. Mas tem como inserir alguns outros significados paralelos, tá? Enfim. Então, ali até cita, né? Isaías 34:14. Ela não é uma mulher, uma mãe. Ela não conhece felicidade. Ela não se despe na frente do marido. Não tem leite nos seus seios. Ela acreditava-se que ela causava impotência em homem e esterilidade em mulheres. Enfim, aí tem ali que ela pode se aparecer com uma cauda de escorpião, uma loba, é, devorando a jovem moça, tá? E aí fala pra gente ver. É a continuação do texto aqui, tá, gente? A Nude Woman, né? Que é um outro. O que que seria o Nude Woman dentro do dicionário da Mesopotâmia, né? É óbvio que a gente vai olhar. É óbvio. Então, a Nude Woman, o que que é? Aí a gente vai ter aqui algumas esculturas antigas, né? Que colocam uma mulherzinha peladinha aqui. A mais antiga aqui de. Não. Aí aqui no finalzinho a gente tem aqui, ó. It has been suggested that she represent Ishtar Inanna in her aspect of goddess of sexual love, see prostitution and ritual sex. Ou seja, a Inanna, gente, Ishtar, ela, ela tem uma relação com umas coisas bem bizarras. Então a gente vai chegando numa coisa e vai linkando na outra, porque o que que acontece? O nome parecidinho daquele grupo de demônios, eles provavelmente têm uma relação, né, de ser tipo uma criaçãozinha ou algo que era visto junto, né? Era representado junto com a tal Ishtar, tá? Que era uma deusa do SEXO, entendeu? É... Ai, Amanda, por que que você fala desse jeito? Gente, o YouTube, ele me dá Shadowban, entendam, por favor, tá? Não é tipo que eu tô fazendo, é sério. Qualquer coisa, e já me enche a paciência. Enfim, então tem essa ligação. Como eu falei, algumas vertentes mágicas, adoradores de seres da Mesopotâmia, lá, podem, se verem esse vídeo, dificilmente eu tenho esse tipo de público, mas se verem, pode achar uma ofensa gigantesca. Mas tem essa relação, tá? É, resumão de Ishtar, tá? Porque eu falei mais sobre ela numa aula que eu dei sobre Vênus, tá no curso de astrologia. Mas, porque ela é comparada com a estrela da manhã, estrela d'alva, tá? Mas, resumindo aqui, ela tinha muito parceiro, ela era muito namoradeira, ela tem relação com guerra, ela tem relação com Vênus, ela tem relação com coisas assim, bem complicadas, tá? É, e ela vai sendo descrita ali por amante, por, é, como eu falei, né? Lá de um negócio. É, mas ela tem alguns elementos judaicos, né?
E ela é chamada de Ishtar, né? Esther. É, enfim, depois dá uma olhada, essa notícia tá pública, vocês digitam lá, Madonna, Esther, religião. Vocês acham lá no Google, dá pra ler, ó, Folha de São Paulo, né? Não é nada que eu tô tirando do fundo do baú, é uma coisa muito tranquila, é uma matéria de 2004, inclusive, tá? E é muito engraçado porque Madonna, na verdade, sempre foi um nome muito conhecido e sempre representado, desde os primórdios do cristianismo, Nossa Senhora, né? Inclusive, a Madonna ela já foi excomungada sei lá quantas vezes pela igreja, né? Então, Madonna, na verdade, é Senhora, Nossa Senhora, né? E várias obras têm esse título, né? Madonna and the Angels, Madonna in Mandorla, enfim, sempre colocando Nossa Senhora com, ó, Madonna de El Granduca, Madonna, 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 obras, estátuas, sempre de Nossa Senhora, que é Senhora em italiano, né? Engraçado isso, né, gente? E o que que significa, então? A gente vai pegar, olha o símbolo, Vênus. Opa, volta. Então, a gente tem aqui Vênus sem uma parte. É como se tivesse perdido o útero. E a gente não estava falando sobre infertilidade, mal para a criança, é, esterilidade, assombrando homens, principalmente jovens, é, não gosta do marido, persegue homens, blá, 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 de uma forma de se relacionar, de taranã, três pontinhos, é, totalmente deturpada. Então, é o símbolo de Vênus, da feminilidade, de uma forma deturpada, entendeu? Então, não é, liberdade, empoderamento, o seu lado selvagem. Não, gente, é o seu lado deturpado, entendeu? O seu lado com problema, com uma coisa faltando, infértil, estéril, entendeu? É uma coisa que não consegue se ver, se perceber, enfim. Do mito judaico, tá? Do mito judaico eu tirei ai, desse dicionário aqui, muito simples, tá? Desse dicionário aqui. Gente, eu não sou judia, tá? Não sei quase nada, tá? Enfim, é só para entender, gente, o que que eu quero dizer? Que em nenhum lugar vocês vão encontrar Lilith como uma coisa boa, em nenhum lugar, tá? Nenhum lugar. Então, assim, dos mitos judaicos, que eu já ouvi, até dos mitos mais modernos, tem pelo menos uns cinco, tá? Aqui trouxe um nesse dicionário, mas eu já ouvi de vários outros, tá? Então, aqui, a primeira mulher de Adão é rainha demônia da noite, né? Reivindicou a igualdade em relação ao seu marido, mas como constatou que não poderia obter um status iguais, pronunciou o nome de Deus e voou até o Mar Vermelho. Adão queixou-se a Deus e ele enviou três anjos, né? Não, 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 numa fracassada tentativa de trazê-la de volta. Os anjos fizeram-na prometer que, onde quer que visse seus nomes, ela não faria nenhum mal aos humanos. Então, foi criado esse selo, inclusive, com o nome dos anjos, para proteger principalmente, os homens e meninos, tá? Desse demônio, tá? Que ela virou um demônio. Desde então tornou-se noiva de Samael, senhor das forças do mal, do Sitrek-Shirá. Não sei falar, gente, desculpa. Lilith é uma figura sedutora com longos cabelos que voa como uma coruja noturna, tá vendo a semelhança das traduções, tá? Para atacar aqueles que dormem sozinhos, para ter filhos demônios dos homens por meio de suas poluições noturnas, para roubar crianças e para fazer mal a bebês recém-nascidos. Se não consegue consumir crianças humanas, ela come até mesmo sua própria prole. Enfim, entenderam, né? Entenderam que não tem nada de bom aqui. Não tem nada, 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 nada. Em nenhum lugar não tem nada de bom, tá? Ai, Amanda, o que significa então no meu mapa? O que significa no meu mapa? O que significa no meu mapa? Então, gente, só para fechar aqui. Então, mesmo com esses ensinamentos sobre medidas protetivas contra ela que tem no Talmud,
não se menciona essa origem como esposa de Adão, tá? É mitologia, é um mito, enfim. Essa narrativa desse mito, dizendo que ela era a primeira esposa de Adão, ela se dá no alfabeto de Ben Sirá, que foi composto entre os séculos é, 8 e 9, 8 e 11, perdão. E esse alfabeto de Ben Sirá é uma coisa muito louca, vocês não têm ideia. Tem na internet. É uma coisa assim. Gente, é as coisas mais profanas e absurdas que existe na face da Terra tá nesse livro, tá? Eu não vou, nem vou passar link de nada pra vocês. Se vocês quiserem derreter o cérebro e ficar com pesadelo, problema de vocês. Outras versões ainda colocam ela como par de Lúcifer, ou um demônio que tenha atormentado Adão quando ele dormiu separado de Eva, depois da morte de Abel. Tem ainda a relação que ela queria ir por cima e o Adão não queria ela por baixo. Ah, porque ela queria ter prazer e não podia. Ah, porque blá blá blá, enfim, tem várias histórias, tá? Mas onde que eu quero chegar com isso? Então, ela no mapa, ela vai ter uma relação muito ampla. E ela é um arquétipo, tá? Ela pode ser lida como um arquétipo, ou como defeitos, ou como... pode variar, tá? Pode variar. Tem que ter uma sensibilidade na hora da leitura, da interpretação. Pode ser que atraia mulheres com esse tipo de comportamento padrão, pode ser que tenha problemas com mulheres, pode ser que tenha algum tipo de vexação específica com 3 pontinhos, né? De uma forma deturpada. Pode ser que tenha que lutar contra esse tipo de situação. Pode ser que é, encontre muitas pessoas, mulheres, dentro dessa situação. Ou pode ser uma dificuldade muito grande com a mãe, com a maternidade. E sim, gente, sim, simboliza perdas de bebês, perdas de nenéns. Então, se você tem a lua negra, ativa lua, inclusive lua com a lua negra, ela tá super no apogeu lunar, né? Então ela já tá complicada. É, enfim, então vai reforçar essa probabilidade de alguma coisa ruim aconteça, tá? Então tenha muito cuidado. Para que que serve, tá? Eu não vou olhar ela como se fosse assim, ah, Lilith na casa 1, Lilith na casa 2, Lilith em Escorpião, Lilith em Capricórnio. Eu não vejo assim como eu não vejo, por exemplo, Palas na casa 1, Palas na casa 2, Palas no em Aquário, Palas em Sagitário. Assim como eu também não vejo qualquer outro asteroide, qualquer outro nó do norte, nodos nas casas, nodos nos signos, tá? Não vejo dessa forma. Até porque tem um pouco disso, mas não vai significar absolutamente nada sem um contexto. Então, quando você pega e vê o que está próximo da Lua Negra no seu mapa, tem algum planeta ali perto? Tem algo fazendo oposição ou quadratura? Qual que é o dispositor, né? Que é o regente do signo onde ela está inserida? Qual que é, sei lá, é, ela tá dando dignidade ali para qual planeta, ou debilidade para qual planeta, né? Onde tá a Lua em relação a ela? Tá perto, tá longe, entendeu? Então são várias coisas assim que a gente vai extraindo do significado a qualquer relação com Vênus. O Vênus tá ruim no mapa, Lua tá ruim no mapa. E aí, a Lilith ainda tá angular. E aí, entendeu? São várias coisas que vão sendo acentuadas para trazer um simbolismo de maior contato ou menor contato com esses assuntos pesados. Então, uma deturpação completa do sagrado, daquilo que a mulher tem de mais grandioso, que é a possibilidade de gerar vida, tá? A Lilith, o demônio, ela só gera demônios, ela só gera morte, ela só gera tragédia, ela só destrói a humanidade. Só, entendeu? E ó, muito, muito antigo isso, muito antigo, tá? É, enfim, então, para interpretar, você não adianta você pegar simplesmente num signo ou numa casa. Tem vários aí que colocam, quer dizer que você gosta de assim, assim, assado na cama. Quer dizer que você gosta de assim, assim, assado, não sei lá o quê. Gente, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver, tá? Nada a ver. É pitaco, é opinião de sei lá o quê. Eu particularmente, dentro do que eu já estudei, do que eu já vi, não tem relação alguma, tá? É, inclusive está perto dos nodos, né? Então, assim, alguma coisa que a pessoa precisa olhar, precisa ver, precisa passar, precisa
encontrar... A mesma coisa com algumas estrelas fixas que indicam, por exemplo, psicopatas ou sociopatas, né? Se a pessoa ter aquilo ativo não significa que ela é um psicopata ou um sociopata. Assim como a pessoa ter uma Lilith no ascendente, ou com a Lua, ou com o Sol, com o que for, ou com Vênus, ela necessariamente vai ser uma megera, não necessariamente isso. Entendeu? Não necessariamente isso. Mas ela pode ser que encontre muitas mulheres desse tipo, ou lute contra tudo isso, ou que seja tentada em relação a isso. Enfim, assim como Algol no mapa de algumas pessoas pode ser um detetive, um policial, assim como Toliman também, né? Pode ser, já vi muitos policiais com Toliman ativo. Normalmente eles prendem caras ruins, inclusive tem tendência, né, de serial killer ou de psicopatas, sociopatas, né, conseguem investigar e prender, perseguir esse tipo de coisa, destruir seitas, né, coisas assim. Tem geralmente relação com esse finalzinho de Touro e Escorpião. Mas a Lua Negra da mesma forma, entendeu? Você não necessariamente precisa ser isso, mas você pode lutar contra isso, ou estudar sobre isso e de certa forma, ensinar, dar testemunho contra, lutar contra, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Que mais? Eu sei que muita gente vai ficar decepcionada que, eu queria saber o que que significa a minha Lilith em touro na casa 4. Não adianta, gente, por signo, olha para Vênus, olha que aquilo pode trazer, né? Algumas coisas dá para ter uma noção. Casa 4 mesmo, pode ser que tenha alguma coisa ancestral ali. Pode ser uma amante do avô, pode ser uma representando que você se identifique com ela, né? Pode ser uma dificuldade com a mãe, que era uma megera, que era uma mulher muito ruim. Pode ser ali um pai com algum tipo de distúrbio que pulava cerca. É, sei lá, entendeu? Na casa 5, como eu falei, tem que tomar muito cuidado quando for ter filhos, olhar a progressão, olhar se tem eclipse, etc. No meio do céu, casa 10, né? Pode ser que tenha uma imagem social projetada muito relacionada com esse arquétipo. Então, horas vai ser arquétipo, horas vai representar uma dificuldade. Então, às vezes as duas coisas, entende? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar, tem que ter sensibilidade, tem que perceber outros sinais do mapa. Porque é como se fosse uma antilua, entendeu? Uma antimulher, uma antivida, o contrário de tudo isso, é o contrário de, olha, tudo que eu falo sobre Lua, sobre Vênus, num sentido benéfico, de feminilidade, de fertilidade, coloque o contrário, entendeu? É isso, tá? Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Tem muita coisa para falar. É uma coisa assim, um assunto que eu acho chato de certa forma, acho meio pesado. E eu fico um pouco sem paciência, porque tem muita gente que fala muita coisa errada. E, enfim, seja o que Deus quiser aí. Deixem dúvidas aqui nos comentários. Talvez eu faça outro vídeo explicando, tirando dúvidas, né? E não adianta, a gente só em consulta para eu extrair exatamente um significado preciso do que aquilo significa no teu mapa. Isso vale para tudo. Então, assim, pode perguntar, mano, o que que significa Sol e Lua na casa 8? Depende do seu mapa inteiro. A gente pode ficar horas falando sobre o simbolismo do Sol, da Lua, da casa 8, do Sol conjunto à Lua, do Sol na casa 8, da Lua na casa 8. Mas para juntar tudo isso específico para o seu caso, é uma coisa muito grande, entendeu? É- é mu- Tem que ser levado em consideração o mapa todo. E são camadas de interpretação. Então, se a gente pega assim e fala, pode ser na fisionomia, pode ser na personalidade, pode ser em eventos, pode ser sistêmico, pode ser até kármico, né? O pessoal adora a vida passada, eu não acredito nisso. Pode ser físico, não só no sentido de fisionomia, mas pode ser uma doença ou uma tendência do corpo fisionômico, de como funciona a fisiologia do corpo. Tudo isso são camadas de interpretação da mesma coisa que você for, qualquer coisa que você for interpretar no seu mapa, entendeu? Pode ser uma fase da sua vida representada ali, pode não, entendeu? Então são camadas. Amanda, o que que significa, então, Marte no ascendente? Significa que você tem traços fisionômicos marciais, a sua personalidade é marcial, o teu parto foi marcial,
Os começos são marciais. Ah, mas tem câncer. Já mudou todo o significado, entendeu? E são várias camadas, então para tudo no seu mapa tem isso, tudo. Ah, tem uma estrela fixa, tem um grau ativado, tem um aspecto, aí já muda tudo. Então a mesma coisa vai ser com a lua negra, vai ser com isso. Eu sei que vocês adoram respostas prontas, gente, mas a astrologia ela é muito maior do que isso, e eu não gosto de deturpar o simbolismo das coisas, eu não gosto de passar meias verdades para vocês, tá? E eu acho a coisa mais errada do mundo colocar os outros planetas próximos, até dá para fazer isso, né? Como eu fiz com Lua, fiz com Vênus, fiz com Marte, algumas camadinhas de interpretação, dá para fazer isso. Agora, com alguns outros, não dá. Principalmente quando são asteroides ou pontos, né? Os únicos pontos que dá mais ou menos para fazer isso são com os nodos, mas ainda assim fica uma coisa tão rasa, tão rasa, tão rasa, que olha, é de chorar. Enfim, fiquem com Deus e até a próxima.